Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Estenda suas mãos em minha direção. Ore para que o precioso Espírito Santo fale conosco e que me use nessa noite como instrumento dele para trazer uma palavra no seu coração para o nosso coração nesta noite. Precioso Espírito Santo, amigo fiel de todas as horas, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler, e nós te pedimos, ó Espírito Santo, fala conosco por meio da tua palavra. Prega comigo nessa noite a tua palavra, Espírito Santo. Me usa poderosamente, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. E enquanto pregamos junto a tua palavra, ó Espírito de Deus, estende as tuas mãos para curar, para convencer do pecado, para levar as pessoas a Cristo Jesus. Estende as tuas mãos para falar ao coração, para nos convencer, para mudar as nossas vidas. Nós queremos sair daqui nessa noite impactados pela tua presença. Espírito de Deus, conduz esse culto, dirige esse culto, para a tua glória e honra nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa ministração de hoje à noite é vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade. Muito antes de a psicologia descobrir os perigos e as consequências de ter uma vida ansiosa, naquilo que Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, muito antes da psicologia descobrir os perigos de viver uma vida ansiosa, inquieta, preocupada com as coisas da vida, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele traz um discurso sobre a ansiedade, e ele nos mostra o perigo da ansiedade, as consequências da ansiedade, e nos mostra também como é possível vencermos a ansiedade e termos uma vida tranquila, termos uma qualidade de vida melhor, sermos abençoados em nosso ser interior, termos paz interna, ainda que à nossa volta, ainda que ao nosso redor as circunstâncias não sejam tão favoráveis, ainda que nós estejamos enfrentando desafios na saúde, ou no casamento, ou na vida financeira, ou nos estudos, ou ainda que os nossos sonhos todos eles não se concretizaram, Deus nos mostra através de Jesus Cristo que é possível termos uma vida tranquila, uma vida que nós não somos roubados da nossa paz. E como é isso possível? Jesus nos explica aqui. Então ele nos mostra que nós não podemos ter uma vida ansiosa. Claro
Jesus não fala nada contrário a você se planejar para o futuro. Pelo contrário, em Lucas capítulo 14, verso 28 a 30, Jesus nos dá uma dica que é preciso sim fazer planejamento para o futuro. Provérbios fala, Salomão fala, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então é claro que nós podemos planejar para o futuro, é claro que nós podemos fazer planos para o futuro. Provérbios capítulo 6, por exemplo, quando o sábio Salomão vai falar sobre a preguiça, ele vai confrontar os preguiçosos, ele diz, vai ter como a formiga ao preguiçoso. E ele diz, porque não tendo ela chefe, no inverno prepara o seu pão. Então ele usa a formiga como exemplo. A formiga está planejando para o futuro, mesmo no período do inverno, ela está abrigada, no verão ela prepara o seu pão para o inverno. Então ela se prepara, ela se precaver. Claro que a Bíblia não condena você de forma sábia se planejar para o futuro, não é errado. Porém, o que nós não podemos é deixar a inquietude roubar a nossa paz. O que nós não podemos é deixar a ansiedade gerar dentro de nós desespero, gerar dentro de nós fadiga, gerar dentro de nós pânico, pavor, medo de viver. Algumas pessoas chegam ao absurdo de ficar desesperando até mesmo da própria vida por causa da ansiedade exacerbada, da preocupação exacerbada. Então Jesus nos ensina como vencer a ansiedade. Primeiro, ele nos diz como é que o que pode causar ansiedade, os perigos que a ansiedade gera. No verso 32, Jesus nos mostra a primeira consequência da ansiedade. Ele nos mostra que a ansiedade dentro de nós, essa preocupação exagerada, eu não estou falando de uma ansiedade natural, de uma ansiedade daquilo que você anseia alcançar, mas uma ansiedade patológica, doentia. É isso que Jesus está falando aqui nessa noite. Ele nos mostra que essa ansiedade, esse tipo de ansiedade, nos torna semelhantes aos incrédulos. Ele diz assim no verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. É os pagãos que procuram todas estas coisas. É aqueles que ainda não conhecem a Deus, que ficam desesperados pelas coisas dessa terra. Então o que Jesus está nos dizendo? Quando nós estamos ansiosos por aquilo que é sobrevivência, pelo comer, pelo beber ou pelo vestir, ou por qualquer outra coisa que representa sobrevivência, nós estamos nos igualando àqueles que ainda não têm Jesus. Quando nós ficamos ansiosos e permitimos essa preocupação exagerada invadir o nosso coração, nós perdemos o nosso testemunho cristão. E quantos cristãos há que estão nesse quesito, comportando-se igual àqueles que não creem? Quantos cristãos há que nesse quesito estão desesperados, correndo atrás do vento, correndo de um lado para outro, em busca somente de coisas materiais, afadigados, desesperados, gente que infarta, gente que a pressão sobe, que desce, gente que fica mal de saúde porque não permite a paz de Cristo envolver a sua vida. Isso pode ser até uma realidade para o ímpio, por aquele que não tem o temor de Deus no coração, mas meus irmãos, não pode ser uma realidade para nós que servimos a Cristo, para nós que somos de Deus, não pode ser uma realidade. Jesus disse em sua palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. Não se atemorize o seu coração. Amém? O Senhor diz na sua palavra que Ele não vai te abandonar. Eu não te abandonarei. É uma promessa dele para a nossa vida. Então nós precisamos crer nessa promessa. Então quando nós permitimos a ansiedade envolver o nosso ser, nós perdemos o nosso testemunho como cristãos, o nosso testemunho de filhos de Deus. Nós perdemos a outra consequência, nós perdemos a alegria com o dia de hoje. No verso 34, Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Não se inquiete, não se afadigue, não se preocupe demasiadamente com o amanhã. Esse amanhã aqui não é necessariamente amanhã, por exemplo, hoje segunda, hoje domingo, amanhã segunda, não. Esse amanhã aqui representa o futuro. Não fique demasiadamente preocupado com o seu futuro, porque o futuro é incerto, é verdade, mas nós temos uma promessa de Deus que o Senhor estará conosco em todos os dias da nossa vida até a
consumação dos séculos, é uma promessa dele. Quando nós permitimos a ansiedade envolver o nosso ser, nós perdemos a alegria, nós ficamos tristes, amargurados, abatidos, deprimidos, nós perdemos a alegria do hoje. Eu aprendi uma coisa, uma frase interessante com o Dr. Mike Murdock, ele diz assim: o seu passado já morreu, o seu futuro ainda não nasceu, o único dia que você vive é hoje. O seu passado já morreu, o seu futuro ainda não nasceu, o único dia que você vive é o hoje. Nós podemos ser alegres hoje com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos deu, claro, sonhando, planejando para o futuro sim, mas sem deixar isso nos desesperar, sem permitir essa ansiedade roubar-nos da paz de Cristo. Quantos estão entendendo? Não perca a alegria do hoje. Se alegre com as mínimas coisas. Acorde pela manhã, cante, sorria, se alegre. Acorde pela manhã, louve ao Senhor, agradeça a Deus pelo dom da vida, agradeça a Deus por ter acordado com saúde, por ter acordado com vida. Seja alegre, seja feliz, decida ser feliz. Existem 1001 motivos para não sermos felizes, mas existem milhares e milhares de motivos para nos alegrarmos, irmãos. A vida é simples, nós é que complicamos a vida. Nós queremos mais e mais coisas e isso muitas vezes nos rouba a alegria. Jesus disse que a ansiedade, em vez de prolongar a vida, a ansiedade encurta a vida. No verso 27, Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Poderá acrescentar. Côvado era uma medida da época, equivalia a 45 centímetros se fosse transferir para a medida de hoje. Quem pode acrescentar um côvado? Quem pode acrescentar alguns centímetros à sua altura porque está ansioso? Quem pode acrescentar alguma coisa boa na sua vida por estar ansioso? Quem pode acrescentar anos de vida por estar ansioso? Não, Jesus está dizendo claramente: a ansiedade não vai prolongar os teus dias na terra, pelo contrário, a ansiedade vai encurtar os teus dias. A ansiedade encurta os nossos dias, a ansiedade nos faz perder aquilo que Deus tem para nós. Porque a ansiedade, ela denota uma falta de confiança na bondade e na fidelidade de Deus. Denota uma falta de confiança no Senhor. Mas então Jesus nos mostra os perigos da ansiedade. E agora Ele nos aponta como é que nós podemos vencer a ansiedade. Como é que eu faço para vencer, para ter paz no meu coração? Porque, irmãos, todos nós enfrentamos problemas. Se eu for perguntar para você aqui, quantos problemas você está enfrentando agora? Você vai dizer um monte de problemas. Não, não é. Quando não é numa área, é em outra. Eu tenho os meus, você tem os seus. É na família, às vezes é no casamento, às vezes é com o filho. Não é verdade? Se você tem filhos adolescentes, é um outro desafio. Aí vem algumas situações de saúde, algumas situações com a sua parentela, envolvendo pessoas que você ama, pessoas que ainda não foram salvas e que traz de alguma forma algum tormento no seu coração. Quando você vê a situação daquela pessoa, talvez se envolvendo com drogas, talvez se envolvendo com álcool, talvez se envolvendo com prostituição, com outras coisas ruins, e você fica preocupado, ansioso. Jesus nos ensina um segredo: em vez de estar ansioso, ore. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam diante de Deus conhecidas as vossas súplicas e orações com intercessão e ação de graça. E aí o verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Está preocupado com alguma coisa? Vá orar. Dobra os teus joelhos, coloca diante de Deus aquilo, confesse ao Senhor que você está ansioso com aquela situação, derrame a tua lágrima diante de Deus, derrame o teu coração. Quando foi a última vez, não precisa ninguém responder, apenas para reflexão, quando foi a última vez que você chorou aos pés de Cristo? Quando foi a última vez que você derramou as tuas lágrimas diante do Senhor, que você dobrou os teus joelhos e chorou copiosamente diante daquele que pode ouvir o teu clamor e daquele que pode enxugar as tuas lágrimas? Jesus diz na sua palavra: bem-aventurados que choram, porque serão
consolados. Ele promete em sua palavra enxugar os nossos olhos. Então quando você chora diante do Senhor em oração, em clamor, quando você se levanta naquele momento de oração, você se levanta aliviado, consolado, fortalecido, renovado, pronto para enfrentar novos desafios, pronto para vencer novas guerras, porque a força de Deus te sustenta e te fortalece, e a alegria do Senhor se torna a tua força. Jesus nos ensinou como é que eu posso vencer a preocupação, a ansiedade. Primeira coisa, no verso 25 ele nos ensina isso: entender que a vida e o corpo são mais importantes do que o tipo de alimento que comemos e o tipo de roupa que nós vestimos. Ele diz assim no verso 25: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que ele está nos ensinando? Ele está dizendo para você o seguinte: a sua vida é mais importante do que o alimento que você come. O seu corpo é mais importante do que a roupa que você veste. Por que Jesus está nos ensinando isso, irmãos? Talvez você já enfrentou momentos na vida assim, e talvez você está enfrentando esse momento hoje, que você não está comendo o que você gostaria de comer, ou que você não está vestindo o que gostaria de vestir. Pode ser que alguns aqui estejam enfrentando isso, não sei. Eu já enfrentei isso muitas vezes da minha vida, em muitos momentos. Só que Jesus está dizendo o seguinte: o seu corpo é mais importante do que aquilo que você come. O que você come é apenas para nutrir o teu corpo, para mantê-lo vivo, ter uma vida saudável de qualidade. Mas você não vai morrer se você não comer algo que seja agradável ao teu paladar. Por exemplo, eu agora entrei num propósito de açúcar, 1 ano sem açúcar, e vocês sabem que eu sou igual formiga pro lado de doce, mas eu entrei num propósito agora de 1 ano sem nada doce. Fiz 6 meses no ano passado, deu um intervalo de 6 meses comendo, não demais, mas comendo, coisas doces, e agora comecei outro propósito de 1 ano. Então tudo que eu como sem açúcar para o meu paladar é muito difícil para mim. Muito difícil, porque eu gosto do sabor doce, eu gosto. Então eu como mingau sem açúcar, suco sem açúcar, café amargo, chocolate amargo. Então é por aí. É claro que para o meu paladar isso não é tão bom, mas escute, eu me mantenho vivo. Eu não vou morrer por não comer açúcar, pelo contrário, vou ter até uma qualidade de vida melhor, Uma das coisas que acontece comigo quando eu deixo de comer açúcar, eu emagreço. Isso é bom, Fico mais leve, fico mais ágil, Minha pressão fica beleza. É uma bênção de Deus. Tem umas irmãs aqui que já entraram comigo no propósito, vai ficar tudo magérrima. Aleluia. A mulher que está querendo emagrecer aí, é só tirar o açúcar, minha amiga. Você vai ver que dentro de pouco tempo você está, light. Então escute, voltando aqui. Então, a sua vida é mais importante que aquilo que você come. Você não vai morrer, você não vai perder a vida por não comer uma coisa que você muito aprecia. Quantas vezes, momentos difíceis na nossa vida, início do ministério, lá em Piauí, por exemplo, que a gente passou um desafio muito grande, nós comíamos as comidas mais simplórias e às vezes mais insulsa que pode existir. Sobrevivemos. Fomos para o campo missionário. Você não imagina que eu já comi bagunça de jaca. Bagunça de jaca. Estou vivo, não morri. Já não morri. Você está entendendo? Então nós podemos sobreviver. É uma fase, talvez você passou por uma fase assim. Você vai passar e vai viver. É isso que Jesus está nos ensinando. Ainda que você esteja enfrentando uma fase assim, você vai passar por ela e vai sobreviver. E quando você sair dessa fase, você vai sair mais forte, mais vitorioso, mais vencedor, mais guerreiro, mais dependente de Deus, mais cheio da presença, mais cheio da graça de Deus. Amém? Jesus está dizendo: olha, as vestes
não são mais importantes do que o seu corpo. Pelo contrário, o seu corpo é mais importante do que a roupa que você se cobre, que você veste. O que tem valor? O seu corpo, não a roupa. A roupa é para adornar o seu corpo, é para cobrir o seu corpo, é para proteger o seu corpo. Mas o seu corpo é mais importante que a roupa. É isso que Jesus está dizendo. Talvez você olhe para o seu guarda-roupa e diz: meu Deus, eu estou precisando de roupas novas. Principalmente as mulheres, né? O homem tem, se o homem tiver 5 camisas e 2 calças e 2 pares de sapato, ele acha que ele está rico. É ou não é? Mas a mulher, se ela tiver a mesma quantidade de roupa, ela acha que ela está na pior. E claro, a mulher precisa mais de roupa do que o homem, isso é normal. Então você olha para o seu guarda-roupa e você diz: meu Deus, estou precisando de tantas roupas, minhas roupas estão abatidas, estão gastas. Mas Jesus está dizendo: você vai passar por essa fase e vai vencer. Amém. O seu corpo é mais importante do que a roupa que você veste. Lembra? Quando você pega fotos antigas, quem já fez essa experiência? É ou não é? Que você olha aquelas roupas de 10 anos atrás, de 20 anos. Você às vezes olha para fotos antigas e diz: meu Deus, como fui capaz de vestir uma roupa dessa? Mas você viveu, você sobreviveu, o seu corpo foi protegido do frio. Naquele momento Deus proveu aquela roupa para você, até para tratar o seu caráter, para você fazer você ser mais dependente dele. Mas você passou por aquilo ali. Jesus está dizendo assim: olha, não fique preocupado com o que você vai comer, nem o que você vai beber. Não fique preocupado com o que você vai vestir. Não fique desesperado, irmãos. Tem gente que se endivida até onde não pode mais. Não queira ficar imitando os outros. Viva dentro da sua condição, da condição que Deus lhe deu. Amém? Dentro da condição que Deus não deu. Não fique comprando enfiado, se endividando por causa de roupas. Creia que Deus vai mandar provisão para você. Deus pode usar até alguém para lhe dar, não importa. O meu pastor, o apóstolo Zelita, disse que teve uma época da vida dele que ele ficou com uma camisa só. E ele brinca e diz assim, que a bênção, vocês sabem que o apóstolo é um homem, graças a Deus, muito próspero, né? Hoje. Mas ele fala que teve uma época que ele tinha uma camisa só. E que a bênção é que Deus permitiu a camisa mudar de cor. A camisa foi mudando de cor. E essa é a bênção. Mas é uma camisa só, irmãos. Então observe. Nós precisamos crer que essa fase vai passar. Diga amém. Essa fase vai passar. Mas enquanto você está passando, se você estiver passando por ela, se é essa questão na sua vida hoje, não se desespere, não se preocupe, não fique atribulado, não perca a sua paz, não perca o teu sono. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Até essa situação talvez seja um tempo de treinamento para você, porque Deus treina os grandes líderes da escola do deserto. Os maiores líderes que Deus usou e usa têm que passar pela escola do deserto. Foi assim com Moisés, foi assim com o povo de Israel, foi assim com Jesus. Então se você está passando hoje por um deserto, creia, o deserto é transitório, não é permanente, não é para sempre, é apenas uma fase. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Então diga assim: o meu corpo é mais importante do que as roupas que eu visto. A minha vida é mais importante do que o tipo de comida que eu como. Estão comigo na palavra? A segunda coisa que Jesus nos ensina nesse texto para vencer a ansiedade: aprender com a natureza a depender de Deus. Cutuca o seu irmão com carinho e diga assim: ei, aprenda a depender de Deus como a natureza. Como a natureza. Jesus disse isso no versículo de número 26. Ele diz assim: observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Verso 28. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, ou seja, quanto às roupas, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. O que Deus está nos ensinando? Ele está dizendo assim: olhe para o exemplo da natureza, olhe os pássaros. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, você já viu, pelo amor de Deus, me diga se você já viu algum pardal, algum passarinho solto na natureza? Não digo preso, porque preso o dono pode esquecer de dar comida, ele vai acontecer, pode acontecer isso. Mas você já viu algum pardal, algum passarinho solto na natureza morrer de inanição, morrer de fome? Quem já viu? Quem já viu isso? Morreu porque não teve comida, o coitadinho do pardal está desnutrido. Não encontrou nenhuma minhoca para comer. Coitadinho do pardal, não encontrou nenhum inseto para comer. Está desnutrido. Quem já viu? Não morre, irmãos. Deus diz na sua palavra: eu estou alimentando as aves e eu vou alimentar muito mais a vocês. Ele está dizendo assim: olhe para os lírios, olhe para as flores, como elas são bonitas, como elas são belas. Ela existe hoje, amanhã está murcha, amanhã lançada no forno. Olhe para elas. Nem mesmo Salomão se vestiu como uma delas, em toda a sua glória, com toda a sua pompa, com toda a sua riqueza. Nem mesmo o rei Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu e o mais sábio que já existiu depois de Cristo, nem mesmo ele se vestiu tão belo como as flores. Pense numa rosa. Quanta beleza! Deus veste a rosa, a margarida e tantas outras flores. Eu não entendo muito de flor, não. Vou parar por aqui. Mas as flores são vestidas com tanta beleza e tanta graça, com tanta formosura. Sim ou não? Verdade. Deus está dizendo: se eu visto assim as flores que hoje existem, amanhã murcha, é claro que eu vou vestir vocês muito mais, porque para mim vocês valem mais do que os passarinhos, para mim vocês valem mais do que os pardais, para mim vocês valem mais do que as flores. Se alimento o pardal e visto as flores de beleza, eu vou alimentar vocês e vou vestir vocês. Não se preocupe, não fique desesperado, não perca o teu sono, não perca a tua paz. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando do teu casamento, eu estou cuidando da tua empresa, eu estou cuidando dos teus negócios, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando da tua saúde, eu estou cuidando da tua casa, eu estou cuidando de você. Então creia nisso, confie nisso. Olhe para a natureza, olhe para a natureza. Veja o exemplo da natureza, o como a natureza depende da provisão de Deus, o como a natureza depende do Senhor. A Bíblia diz em Salmo que o leãozinho runge buscando de Deus o alimento e Deus envia a presa para ele. Um dia o pastor Átila Brandão contou em um dos seus programas de televisão uma experiência que ele teve, que eu achei muito interessante. Ele disse que ele estava vindo da fazenda dele, ou do sítio, ou coisa assim, com um caminhão, a caminhonete carregada de algum produto agrícola, não sei bem o que era. E aí ele estava com muita pressa, ansioso para resolver alguma coisa na cidade, no centro da cidade de Salvador. Ele vinha de uma parte rural e de repente, naquela ansiedade que ele estava, o carro quebra. Pense uma coisa ruim, você já com pressa o carro quebra, irmãos. É ruim ou não é? Você está com pressa e aí para acabar de completar o carro quebra. Aí o carro quebrou, ele sozinho não tinha como mexer naquilo ali, ficou mais ansioso ainda. Aí parou debaixo de uma árvore, encostou na árvore, ficou parado vendo lá o carro quebrado, com a cara abatida. E de repente ele disse que um pardal desce do ninho, ele olha para cima, tinha um ninho com 2 pardalzinhos. Aí a mãe desce do ninho, vai no fundo da caminhonete, pega lá no fundo da caminhonete uma coisinha lá que ele estava levando para a cidade, não sei o que era essa semente, leva para o filhote, desce e leva para o filhote, leva e desce para o filhote. Aí ele disse que naquela hora o Espírito Santo falou com ele: está vendo aqui? Eu fiz, e o Senhor disse para ele assim: foi eu que fiz o teu carro quebrar aqui, só para alimentar esses passarinhos. Pois se eu fiz o teu carro quebrar para alimentar eles, eu me importo com eles, eu não me importo muito mais do que você? Com você? Confie em mim, confie no meu cuidado. Então é isso que Deus está dizendo para nós, irmãos, nessa noite. Olhe para a natureza, o como a natureza depende do Senhor.
Então dependa do Senhor para tudo. Deus quer que nós vivamos uma vida de dependência dEle. Não dependa da sua força, não dependa da sua inteligência, não dependa do seu raciocínio lógico, não dependa do seu dinheiro, não dependa da sua habilidade, da sua inteligência, do seu jeitinho de fazer as coisas. Dependa de Deus. Dependa do Senhor, porque Ele é o teu socorro, porque Ele é teu amparo. Dependa dEle. Não dependa das tuas experiências, irmãos. Às vezes você faz uma coisa e dá certo. Você está experimentando em fazer aquilo e dá certo. Você fica muito confiante. Você começa a confiar na tua própria experiência. Não, eu sei fazer isso. Eu sei fazer. Um dia eu vi um pastor falar assim: eu sei pregar. Mas eu sei pregar. Eu tomei medo quando eu vi aquilo ali. Eu sei pregar, irmãos. Isso é um perigo quando a gente começa a assumir essas. Eu sei pregar, eu sei. Não. Começa a depender de Deus. Não depende das suas experiências. A Bíblia diz que Pedro ele era um nadador, né? Porque eu não conheço nenhum pescador profissional que não saiba nadar. É ou não é? Ele está andando sobre as águas. Ele afunda. Quem se lembra disso? Ele afunda. Quando ele afundou, pense comigo aqui, logicamente. Pense raciocínio logicamente. Se ele era pescador e sabia nadar, e se ele está se afogando, qual era